Olá, conectados, tudo bem com vocês? E vamos a mais um episódio do nosso Pode Conectar. E dessa vez nós estamos trazendo aqui um convidado especial. Ele que é administrador, consultor empresarial, tá? E ele é fundador também de uma rede de supermercados no mercado. Então, com vocês, Vonei Aguiar, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Obrigado pelo convite. Obrigado para a nossa audiência por estar aí conectado com a gente. E vamos conversar e vamos falar de negócios, né? Exatamente. Então, Vonei, eu quero primeiramente agradecer, né, o teu aceite do convite, né? Eu sei que a correria é muito grande, né? Então é tudo muito dinâmico, mas eu pensei, eu vou insistir. Eu já tinha tido a oportunidade, né, de ser seu aluno no grupo, né? Numa pós-graduação, então eu vi ali a tua história assim muito bacana. E aí nesse projeto do nosso Pode Conectar, eu pensei, não, vamos trazer ele para compartilhar muito conhecimento, né, muito insight para a nossa audiência, porque hoje até para estudar tem empresário que às vezes é um pouco resistente, né, mas tem que tem que correr atrás, né? Agradeço muito pelo convite. Eu acho que é importante a gente falar muito sobre negócios, é importante a gente estudar sobre empreendedorismo, sobre gestão, porque muita gente empreende no risco, né? Empreende para depois organizar o negócio. Eu acho que a gente tem que começar a amadurecer, ter mais profissionalismo no empreendedorismo de maneira geral, que a gente vai ter empresas mais sólidas. Exatamente, né? E recentemente eu estava vendo Era um meme, na verdade, né? Que era uma empresária que ela tinha montado uma loja de roupa e ela tinha investido lá R$ 40 mil e com 2 meses ela tinha quebrado, né? Então, quem é da administração, né? Então sabe que tudo começa com planejamento, né? Exatamente. A gente às vezes vê muita gente empreendendo por necessidade ou empreende porque juntou um dinheiro e gosta daquele ramo específico, mas não estudou a fundo tudo o que precisa fazer para que aquele negócio possa ser sólido, né? Tá realmente sustentado com os dois pés no chão. E isso depende de muito estudo, de muita dedicação, mas um estudo direcionado, que nem toda graduação tem, mas o empreendedor ele tem que aprender a pegar a parte teórica e aprender a aplicar isso na prática, usar as ferramentas corretas, que isso vai fazer muita diferença, entendeu? Muito bom. Às vezes nem sempre só a vontade, aquele desejo é o suficiente, né? Para poder dar certo. A vontade é o pontapé inicial. Precisa ter vontade, precisa realmente querer muito para que você possa empreender e ter algum sucesso. Mas só vontade realmente não dá certo. Tem muita gente, muito trabalhador, com muito boa vontade, mas como você falou nesse caso aí do meme, às vezes sua boa vontade não resolve, só o dinheiro também não resolve. Se você não tiver uma gestão bem aplicada, não tiver pessoas, não tiver realmente um detalhamento do que você vai fazer naquele projeto, a chance de insucesso é muito grande. Por isso que as taxas de mortalidade das empresas no Brasil são tão grandes, né? As pessoas empreendem, começam o negócio, mas com 2 anos, mais de 70% das empresas já estão fechando. A taxa de vitalidade acima de 10 anos é menos de 10% dos negócios se sustentam além de 10 anos. E isso vai de bases mal preparadas, né? Quando a base não é sólida, então a sustentação dessa empresa no médio prazo, no longo prazo, fica muito mais difícil. E aí as empresas precisam aprender a se organizar, se estruturarem nos seus processos, no seu negócio em si, a se posicionar estrategicamente para que esteja preparada para as mudanças que vão acontecer, que inevitavelmente vai acontecer. A gente não sabe quais mudanças que vão vir, a gente só sabe que vai vir mudança. E a gente tem que estar preparado para poder mudar rápido. Se a gente não estiver preparado para mudar rápido, a chance de insucesso fica muito grande. Ou seja, né, hoje o mercado ele é muito dinâmico, né? Mas como é que tudo começou, né? Hoje o Vonei ele é fundador do No Mercado, né? Que é uma rede de mini supermercados dentro de vários condomínios aqui em Teresina. Então tá crescendo a cada dia que passa. Eu estava vendo o Instagram de vocês assim muito dinâmico, né? Muito movimentado. E aí eu quero saber um pouquinho, né? Como foi que tudo começou? Como é que iniciou essa trajetória? Vamos lá, No Mercado ela é uma rede de mini mercados autônomos, tá? Nosso foco é o atendimento autônomo. Hoje a gente trabalha com condomínios residenciais e com empresas. Então a gente tem um modelo de mini mercado autônomo para residências e para empresas. O projeto começou em 2021, quando aquele final de segunda onda de pandemia ainda estava naquele momento de muita restrição. E aí eu e a Débora, minha esposa, minha sócia, a gente vinha de outros negócios, que aí eu vou voltar mais um pouquinho na história, né? A minha formação veio uma formação empresarial, trabalhei como CLT num grupo empresarial aqui de Teresina, aqui do Piauí, né? E aí a gente fui crescendo e fui
tendo mais responsabilidade nesse grupo empresarial, chegando no cargo de gestão, onde coordenei muitas equipes lá, passei por várias áreas, área industrial, área comercial, área administrativa, e isso enriqueceu muito o que eu aprendi. Então, vim criando essa base que a gente vinha falando agora há pouco, então essa base técnica, teórica e prática, eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória profissional. E aí, com 15 anos que eu já estava trabalhando em várias atividades, em várias empresas desse grupo, né? Decidi que estava na hora de alçar outros voos. E aí, saí desse grupo empresarial e comecei a trabalhar como consultor para ajudar outras empresas, baseado naquele conhecimento que eu já tinha na parte de gestão estratégica, de finanças, enfim, organizando algumas empresas, organizando alguns negócios, Piauí, Ceará, Maranhão, a gente atuou por um tempo. Comecei como consultor e comecei também como, nessa mesma época, abri uma franquia da Estônia, aquela maquininha de cartão de crédito lá em Picos. Então, fiquei nesse ramo de empreendendo como consultor empresarial. A gente montou uma empresa de consultoria e empreendendo também na parte da maquininha de cartão de crédito, né? Nessa época também, antes do No Mercado, a gente chegou a abrir uma empresa de entrega em Santo Inês e em São Luís, para fazer o last mile, aquela última ponta de entrega de e-commerce, né? Então a gente fazia aquela entrega, a gente era uma transportadora que não tinha frota própria, a gente trabalhava 100% com terceirizados, motos e carros terceirizados para fazer aquela entrega de e-commerce a ponta final. A gente recebia... Semelhante que é hoje a Shopee, né? A Shopee foi nosso cliente por um tempo. A gente foi nosso cliente, a gente abriu o mercado da Shopee no Maranhão, né, em Santo Inês e região, em São Luís, a gente entregou lá. Só que os negócios que a gente enxergava algumas limitações. Com a franquia da Estônia, a gente tinha limitação de área, a gente só podia trabalhar nas áreas determinadas pela franqueadora, então a gente tinha uma limitação de crescimento até onde a gente poderia trabalhar. Como consultoria, né, a gente ficou com os 3 negócios, né? Como consultoria, nossa limitação era o nosso tempo. A gente vendia 100% o nosso tempo, que a gente poderia precificar, mas a gente estava 100% limitado à nossa presença lá. A gente montou uma forma de consultoria onde dependia muito da gente e a gente viu muita dificuldade em escalar como empresa de consultoria, principalmente pela formação de novos consultores, né? Para entregar como a gente entregava. Então, você teria que formar outros consultores. Isso seu DNA, demandaria muito tempo também até eu conseguir fazer essa escala, né? De eu trazer gente para poder criar essa bagagem, para depois eles poderem estar replicando aquilo que a gente ia fazer. E na logística, o ponto da logística é que sempre o negócio é mais escala e menos ganho. Então, no longo prazo, sempre vai diminuir a rentabilidade e você tem que ter muito mais escala. Então, a gente viu que seriam limitações de negócio e a gente começou a pensar em opções de negócio que a gente poderia ter possibilidade de crescimento maior, que a gente poderia ter uma escala e que a gente conseguisse começar pequeno. Porque a gente tinha muita vontade, só não tinha dinheiro, né? Mas a gente tinha muita vontade, então a gente começou a estudar modelos de negócio. E quando foi a Débora, minha esposa, ela trouxe, olha, essa ideia aqui de mini mercado autônomo. E a gente fez o que a gente sabe fazer, a gente foi estudar, a gente foi fazer o planejamento. Então, posso dizer que o No Mercado foi uma empresa que ela nasceu com um planejamento estratégico desenhado. Nossa, a gente pegou um Canva, material super simples, de uma folha, né? E a gente desenhou todo o planejamento estratégico que no mercado deveria ser. Até aquele momento a gente não tinha nome ainda, mas a gente começou a modelar o No Mercado numa folha de Canva, a gente sentado numa mesa de bar, tomando uma cerveja e desenhando... Onde as ideias nascem. Onde as ideias nascem, E aí a gente começou a desenhar o modelo do No Mercado, e aí a gente começou a pensar se a gente seria uma franquia, se a gente, pegando uma marca que já estivesse no mercado, ou se a gente iria criar a nossa, e a gente começou a ver isso, não, aqui o caminho é a gente trabalhar com marca própria, né? A gente foi estudando, evoluindo isso. Né? Então a gente começou o planejamento em abril de 21, e aí fomos desenvolvendo todo o negócio. Quando foi mais ou menos em maio, junho, a gente já estava com o negócio modelado para poder começar a vender, e a gente começou a oferecer no mercado, começamos a pegar muitos nãos. Então, de junho até agosto, quando a gente conseguiu fechar o primeiro contrato com o condomínio, a gente deve ter participado de umas 10 assembleias, que é o momento onde a gente vai mostrar a empresa para os condôminos e para os síndicos, e lá eles vão dizer se querem ou que não querem. Então, a gente pegou muito não, até que a gente teve o primeiro sim, no dia 16 de agosto de 2021, no dia de aniversário de Teresina. Olha aí. A gente foi uma marca genuinamente piauiense. No dia do aniversário de Teresina, que a gente teve a primeira aprovação. Foi num feriado, então
acho que os concorrentes não quiseram ir, a gente foi lá, a gente Olha aí. aceitou o desafio, o condomínio confiou na gente, que sempre para o começo, para todo empreendedor, é sempre o mais difícil. Dar o primeiro passo, Né? será que vai dar certo? E a gente também ficou nessa posição. A gente pegava o não e olhava para minha esposa, meu bem, será que a gente está fazendo certo? O que a gente está fazendo errado? Fazendo de errado, né? E a gente sempre tentava melhorar para a próxima assembleia, para que a gente pudesse acertar. Mas a gente chegou a duvidar de que o negócio iria dar certo de tanto não que a gente estava pegando, né? Mas não, a gente só precisa de uma oportunidade. Quando a gente recebeu a primeira oportunidade, a gente já estava com tudo pronto e tudo mapeado. A gente já estava com equipamentos prontos, a gente já estava com todo o sistema já parametrizado, a gente sabia exatamente o que fazer. Tanto é que quando a gente fechou o primeiro contrato, até a abertura da primeira loja, foram 20 dias. Em 20 dias a gente abriu a primeira loja. A gente pegou... Muito rápido, né? Porque o modelo de negócio, né? Ele também, se a gente for comparar com outros negócios, enfim, tem negócio que demora 6 meses para poder... toda a estrutura, né? Então, 20 dias é um tempo muito a gente, toda a parte de equipamento, a gente já tinha câmera, a gente já tinha sistema, a gente já tinha maquininha, leitor, prateleira, a gente só precisava comprar mesmo, até os parte do estoque a gente já tinha. Porque em um determinado momento a gente montou uma loja, não, vamos ver como é que é, vamos testar na prática, e testamos, a gente poder fazer todos os testes de como é que é bipar o produto, né? Se ia funcionar, simulamos realmente o ambiente de uma loja, para que a gente realmente pudesse estar pronto, fazer, não é que eu vou me aventurar a fazer um serviço que a gente nunca fez, não, eu testei, vai ser a primeira loja funcionando, de fato para os clientes reais, mas todo aquele ambiente já estava simulado. Então, aquele negócio que você vê muito das startups, de montar um MVP. Sim, então, a gente fez isso dentro da nossa limitação. Montamos um MVP, montamos uma pequena lojinha, testamos tudo. Olha, a gente sabe fazer, vimos como é que se movimentava no sistema, negociamos taxa de cartão de crédito, já estava tudo preparado para que a gente pudesse escalar. E ainda bem que a gente estava preparado, porque depois da primeira loja foi algo surpreendentemente rápido, né? Enquanto a gente estava... E aí veio a demanda, né? E aí veio a demanda. E aí parece que as pessoas só precisavam ter algo mais palpável para poder ver. Porque enquanto a gente estava em obra da primeira loja, a gente não chegou nem a inaugurar, enquanto a gente estava em obra, eu mostrando a obra, aí parece que as pessoas dizem assim, é real, realmente realmente eles têm um negócio. Não são só dois malucos aí que resolveram dizer que vão fazer mercadinho, realmente eles estão fazendo. E a gente começou a ter essa oportunidade, então só em 2021, de setembro, que a gente inaugurou a primeira, dia 4 de setembro, de 2021 a gente abriu 6 lojas, né? Nossa, de setembro a dezembro a gente abriu 6 lojas, porque a gente já estava preparado para essa escala de como poderia vir. E aí foi... A importância do planejamento, né? Planejamento você bem deixar feito. já tudo organizado para a demanda vir e você conseguir atender. E esse autoatendimento, claro, tudo é muito cultural, né? Nos Estados Unidos já existia, o país da Europa e afins. Só que no Brasil ainda estava assim, muito ainda resistente, né? E aí trazer essa cultura do atendimento também tem uns desafios, né? A questão de furtos, né? Então, acho que é uma dúvida muito, muito comum, né? Que eu acho que você deve ter pensado. Não vai ter ninguém ali. Né? E como é que vocês fazem esse gerenciamento para evitar? Vamos lá, o autoatendimento ele veio como uma necessidade, né, na época da pandemia, pelo distanciamento social. Então as pessoas precisavam se isolar o máximo possível e não tem experiência mais isolada de consumo do varejo que não seja o autoatendimento. A própria pessoa ia lá na loja, mas aí tem todos esses riscos, né? O principal risco é do furto. Porque a pessoa está lá sozinha e tem aquele velho ditado, a ocasião faz o ladrão, né? E a pessoa estando sozinha, só ela com as mercadorias, ela acha que não tem ninguém vendo. Então, a gente precisou, dentro desse processo de planejamento, saber como é que a gente ia lidar com isso. Então, a tecnologia tem que estar sempre aliada a nosso favor. Então, todas as nossas lojas têm câmeras, onde a gente consegue ver ao vivo e consegue ver também tudo gravado. E a gente tem um sistema de pagamento que é sincronizado de maneira online, né? Então, tudo que é vendido na loja fica dentro do nosso sistema e eu tenho toda a movimentação das câmeras, então a gente consegue fazer todo esse cruzamento de dados para saber se aquela pessoa que pegou o item, ela realmente pagou ou não, né? Então, boa parte dessa verificação é feita de maneira manual hoje, mas tem muita coisa que a IA, que a tecnologia já está evoluindo, né? Então, falando um pouco de aprendizado, como a gente começou e que a gente viu que errou e que a gente foi corrigindo ao longo do tempo, é que a gente sempre achava que colocar alguma trava na porta da loja
seria uma dificuldade para o cliente comprar, o que de fato é. Sim. Só que a gente sempre tem que alinhar, né, o problema que a gente tem, o custo, com o benefício que a gente vai trazer. Então, o principal custo de eu ter a trava é o cliente, a barreira do cliente. Mas o custo de eu não ter é a questão da possibilidade de furto, porque se eu não tenho a trava na porta, eu não tenho como o cliente se identificar. Exatamente. E aí isso dificultava muito, porque eu sabia que a pessoa tinha furtado, mas eu não tinha nenhum dado dela. Então a gente dependia às vezes de comunicação com o síndico para poder identificar aquela pessoa, e aí ficando, a cada momento ficava mais lento esse processo, né? E aí a gente resolveu, não, a gente precisa mudar. E aí, outro ponto importante para quem empreende, diante de um problema você tem que mudar rápido. Se você não mudar rápido, você perde, porque muitas empresas de mini mercado autônomo do Brasil quebraram por conta de furto, né? Sim. E aí, na hora que a gente viu que isso era um problema maior do que a gente imaginava, né? As taxas de furto estavam maior do que a gente tinha previsto. Então, a gente sabia o quê? Que a gente precisava fazer alguma coisa. E a forma que a gente viu de resolver isso de maneira mais eficiente foi realmente ter um sistema para que a gente pudesse ter a trava que o próprio cliente se desbloqueasse. E aí, a gente contratou uma tecnologia na época que o cliente, pelo celular, pelo aplicativo que a gente já tinha para poder dar acesso à loja, ele pudesse abrir a porta, né? Porque até então, o que a gente fazia? A gente já tinha a tecnologia da trava, mas ela era voltada só para controle de bebidas alcoólicas. Para que menor de idade não tivesse acesso à bebida alcoólica, então a gente sempre teve trava na nossa loja. Só que a trava era limitada somente a bebidas alcoólicas, né? E aí a gente usou essa mesma tecnologia, adaptamos para a porta de entrada. Então, aí a gente já tinha o sistema, né? Já tinha realmente funcionando. Então, o que a gente fez foi trazer para a porta de entrada e educar o cliente. Disse, olha, tem aquela trava que ficava na cervejeira para você comprar suas bebidas alcoólicas? Agora não, agora ela já está na porta de entrada. Tudo é questão de comunicação, isso, né? Aí a gente comunicou, é cultura. Você vai trazendo, no primeiro momento você perde um pouco, mas depois os clientes vão aceitando e vão entendendo para que pudesse realmente ser eficiente. Aí a gente teve uma mudança de patamar muito, muito grande, aí a gente começou a diminuir as perdas, começou a controlar melhor. E aí dentro um processo interno que a gente teve que deixar cada dia mais robusto para poder fazer esse processamento de imagens, de investigação e cobrança bem mais rápido, bem mais eficiente. Até porque você pensa assim, não, a pessoa vai no supermercado, ela vai comprar, ninguém nunca imagina que pode acontecer um furto, né? Mas, infelizmente, ainda pode acontecer. E tem uma questão que a pessoa acha por ela mesma, que às vezes, eu posso fazer o chamado fiado aqui. Não, eu vou pegar e depois eu pago, entendeu? Mas isso toda condição de pagamento tem que ser previamente combinada entre as duas partes. Exatamente. O que normalmente não era, né? Então, isso gera um transtorno ainda muito grande. Hoje é um gargalo que a gente tem no nosso negócio. Vocês estão buscando, né? Sempre tem que buscar, porque realmente a gente tem que achar uma forma correta de fazer essa prevenção de perdas, né? E aí a gente vai mudando. Como é um negócio muito novo, não tinha, vamos dizer assim, um benchmark para que a gente pudesse buscar. Então a gente teve que criar. E para você criar um processo, você tem que muito errar e consertar. Você desenha, executa, das 10 etapas, 8 deram ok, mas 2 não ficou legal, vai fazer de novo. A gente teve muita dificuldade também para achar o parceiro jurídico correto, porque como é que se enquadra esse furto que a pessoa está em casa? E aí, como é que é? E aí, qual é o trâmite que eu vou fazer? Eu vou notificar primeiro? Era tudo muito novo, né? Tudo então, muito vocês novo. foram construindo ali toda essa questão de processos e etapas, né? Porque se eu for direto na delegacia fazer um BO, e aí? Daí vai para onde? Se eu vou abrir um processo direto, o que que eu vou alegar? O que que eu vou fazer? Como é que vai andar esse processo? Que tipo de provas que eu tenho que ter? Que argumentação eu vou usar? Então, a gente foi construindo, tentamos uns 3 escritórios de advocacia, daqui do Piauí, de São Paulo, e a gente não achou alguém que tivesse já um know-how para poder fazer todo esse processo de prevenção de perdas desde o início, né? Que aí a gente faz tudo com amparo jurídico bem embasado. Mas aí até que a gente, num parceiro local, ele topou que a gente sentasse e desenhasse um processo, né, completo, desde o início da prevenção de perdas até o processo jurídico em si que poderia acontecer. E aí foi quando a gente conseguiu ter os melhores resultados, né? E a gente vem evoluindo o processo mês a mês. Teve que parar para poder
poder realmente E, construir do e a zero, gente né? fez um planejamento, um processo junto com o escritório de advocacia para poder unir todas as pontas e ter a maior segurança possível, né? Então hoje a gente tem um processo bem robusto desde quando uma notificação, quando o cliente de fato esqueceu de pagar alguma coisa ou quando tem realmente alguém de má fé Sim. tentando fazer alguma coisa de errado lá como no mercado, até as esferas jurídicas. Então a gente tem todo esse processo. Nem todo mundo que vai lá, que pega um produto sem pagar, tá errado. Às vezes realmente a pessoa esqueceu, fui pagar 2 e só li Conseguiu um. passar ali no Acontece, leitor, né? acontece, é normal, então a gente tem que entender que isso é normalidade, isso não é tratado como furto. Realmente a gente chega com toda a cordialidade para falar com o nosso cliente, olha, você esqueceu aqui esse item e tal. A pessoa, desculpa. A maioria das vezes é assim. Só quem tem aquele pequeno percentual que causa um grande estrago, que realmente são as pessoas que vão de má índole, que vão de má fé, com a intenção já de lesar a empresa. Aí, nesse caso, a gente não pode ser... A gente tem que ser rígido, né? A gente não pode ser omisso, né? Exatamente. Tem que ser rígido, realmente. O que eu achei legal, assim, que na sua fala, você vem falando que hoje o mercado, ele muda muito rápido, né? E o empresário tem que mudar muito rápido, tem que trazer ideias, né? Principalmente, eu acho que nesse período pós-pandemia, né? Que eu digo assim, que a base sempre vai ser esse pós-período pandêmico, né? Que a gente busca o autoatendimento, que vieram novas ideias, novas habilidades de tecnologia, né? Mas, diante de tudo isso, o empresário, né, ele tem que estar atento e sempre trazer essas mudanças rapidamente, né? Exatamente. Se a gente for falar da época de pandemia, teve 2 áreas que começaram a aparecer que até então era algo que visto de uma maneira mais marginal, que é a questão do delivery e o autoatendimento. O autoatendimento era sempre aquele, não, só funciona na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso nunca vai dar certo. Todo mundo já tinha esse preconceito, né? Até que, pelo distanciamento social, as pessoas que tiveram que tentar ir para o autoatendimento, né? Numa loja, tentar ir para um autoatendimento num supermercado, tentar ir para um autoatendimento comprando pelo celular, que eram barreiras que já existiam, né? E o delivery, que as pessoas achavam que não, aqui é como se fosse uma empresa de menos porte que iria fazer delivery. A empresa grande, ela vai vender mesmo presencialmente, na mesa e tudo. Sim. E aí foram movimentos que a gente viu que veio para ficar. E empresas que surgiram como delivery, que se organizaram, né? E que se organizaram, elas no pós-pandemia são empresas que hoje são empresas grandes. Explodiram, se você for olhar em Teresina, tem grandes pizzarias, grandes hamburguerias que nasceram no período do delivery, né? Nasceram no período da pandemia ou cresceram muito no período da pandemia, porque antes eram empresas menores, no período da pandemia estouraram como delivery, se consolidaram no pós-pandemia, não são mais empresas só de delivery, né? Então são empresas que hoje já estão consolidadas no mercado também, no meio físico, na rua. E o mercado autônomo também foi algo que veio, a gente teve essa oportunidade das pessoas experimentarem na época da pandemia. E a gente também precisava fazer a leitura correta, porque as empresas que surgiram na época de pandemia, para o mini mercado autônomo, que é o nosso ramo, elas pensavam muito que o mini mercado do condomínio iria funcionar como uma conveniência, que você não precisaria ter um mix muito grande e poderia vender o preço que fosse, porque as pessoas iriam comprar, já que era a única opção, né? E aí, nisso, a leitura do empreendedor é muito importante. A gente viu essa oportunidade de autoatendimento, do mercadinho dentro do condomínio, só que a gente veio com uma proposta diferente. Nessa proposta, a gente foi inovador aqui no estado do Piauí. Porque a gente não queria ser só uma conveniência dentro do condomínio. A gente quis resgatar realmente aquela ideia de mercadinho de bairro, de mercado de proximidade, só que agora os novos bairros são os condomínios. Então, os mais velhos, né? Vocês aqui são novos, todos jovens aqui, mas os mais velhos vão lembrar que tinha sempre a bodega do seu Zé, sim, a quitanda da Dona Maria, né? Verdade. O mercadinho do seu João no bairro, que até as crianças iam, que o pai ia, descia, né? Ali de chinelo mesmo, ia fácil, comprar o refrigerante do almoço, comprar o sorvete, dizer, por que não a gente resgatar essa cultura que é tão nordestina, que é tão nossa, só que agora para dentro dos condomínios, que é onde as pessoas estão. Sim. Então a gente chegou à proposta de, não, a gente não vai ser uma conveniência, a gente vai ser de fato um mercadinho. A gente vai ter um mix de mercadinho, a gente vai ter preço de mercadinho. Então a gente já chegou com essa proposta, eu acho que esse foi o grande diferencial que fez com que o no mercado tivesse essa aceitação tão grande. Porque enquanto o preço na conveniência podia ser muito mais caro, nossa, a gente precisa trabalhar com uma política de preço justa. E acho que essa política de preço a gente trabalha ela desde o início.
Aí, Luiz, é um ponto interessante da gente falar para a nossa audiência que está aqui hoje, da gente acreditar nos nossos pilares que a gente construiu. Porque lá no início a gente construiu os pilares no mercado, quais são os nossos princípios, né? Um deles é o preço justo. Então, claro que a gente começando com uma loja, a gente não tinha muito poder de compra. Sim. Mas a gente definiu quais eram as margens que a gente poderia ter no nosso negócio, que o negócio iria parar de pé. Então a gente definiu para cada categoria quanto é que eu vou botar de margem no refrigerante, no sorvete, na mercearia. Então a gente trabalhou toda a nossa estrutura de margem. E a gente fez um combinado entre os sócios e a minha esposa. Olha, vamos seguir a nossa política de preço à risca. Não vamos nos encantar, mas dá para vender mais caro. Não, não dá para pagar nossas contas, não dá para sustentar, então vamos fazer assim. E quanto mais a gente crescer, a gente vai conseguir comprar melhor e a gente vai conseguir vender melhor também. Então hoje a política de preço que a gente usa é a mesma desde o início. E hoje a gente compra muito melhor, a consequência disso é que a gente consegue ter um preço final muito melhor para o nosso cliente, entendeu? Então Isso acaba sendo uma estratégia, né? Então, no meu início eu vou colocar aqui uma margem menor, mas com o tempo eu vou estar escalando, vou estar melhorando, vou, enfim, ter um estoque maior e eu consigo aumentar a minha margem de lucro pensando no volume. Exatamente, e a gente ganha no volume. Então, a gente teve a oportunidade de assumir algumas operações que o condomínio estava insatisfeito com a loja que estava lá e resolveu chamar no mercado para poder assumir. Tirou a outra empresa e chamou a gente. Era normal quando a gente fazia isso, quando a gente assumia essa loja, que não era da bandeira do mercado, e onde a gente assumiu, o faturamento da loja dobrar. Né? Por quê? Porque a gente oferecia um mix maior, a gente oferecia preços melhores, então a gente traz muito mais clientes para dentro da loja e isso faz com que as pessoas consumam mais. Então o nosso ganho de fato tem que ser no volume, a gente entende que o varejo tem que trabalhar dessa forma. Sim. E é o modelo de negócio, né, que você falou sobre assumir operações, que era justamente isso que eu ia perguntar, né? Porque tem a concorrência, né? Então, como é viver dentro desse nicho, né? Sendo que é algo que vocês têm só uma tacada só ali, que é na assembleia, né? Naquele início do condomínio, enfim. E aí, quando a empresa fecha o contrato, enfim, é 1 ano, 2 anos, acho que no mínimo, né? E aí tem que renovar. E como é que é lidar com isso, né? A questão da concorrência e daquele processo ali junto com os condomínios. A gente tem todo esse processo de convencimento. Vou dizer que hoje é mais fácil, porque a gente tem várias unidades no mercado para poder já mostrar. Tanto é que quando eu apresento no mercado, nas assembleias, para o síndico, eu digo, olha, a melhor propaganda que eu posso dizer é pergunta para quem tem no mercado, se realmente é bom ou não. Então, hoje eu consigo fazer isso. Mas a gente já perdeu a assembleia para PowerPoint, porque o PowerPoint aceita tudo, né? Então, o cara pode dizer que tem o melhor preço, que o mix dele é o melhor, que a loja dele é mais bonita. Então, acontece isso. Enfim, a concorrência é boa. A concorrência faz com que a gente melhore e aperfeiçoe nosso processo, porque a gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer melhorar, e a gente vai fazer uma coisa, a concorrência vai querer copiar o que a gente está fazendo, então a gente tem que estar sempre no próximo passo. Porque não adianta eu ficar chateadinho, a concorrência agora está fazendo igual eu estou fazendo. Não, é normal. Se está copiando é porque alguma coisa está eles vão legal, se espelhar, né, em quem está fazendo melhor e vão copiar, né? E se eu ficar parado, eles vão passar. Então, já tem que estar sempre pensando no próximo passo. A concorrência, tem uma carta na manga, né? A concorrência, ela nos ajuda a isso. Ela ajuda que a gente possa estar sempre pensando no próximo passo. Então, às vezes acontece da gente perder. Hoje, graças a Deus, a gente muito mais ganha do que perde a assembleia. Mas acontece a gente perder. E tem concorrente que trabalha direitinho também, que fica lá e que está lá desde quando a gente começou. Tem loja que é de concorrente e o síndico está satisfeito, né? Então, tá ok, faz parte. Mas nesse meio do caminho, várias empresas, como todo negócio, entraram e saíram do mercado. E aí, nisso, a gente teve algumas oportunidades de assumir outras operações. A gente entra no condomínio para poder fazer um serviço do padrão do mercado. E os condôminos vão aceitando, vão gostando. E a gente vai tendo essa aceitação tão grande, que hoje são mais de 100 lojas em funcionamento. 100 lojas, né? No mercado, apesar de ser uma marca própria, vocês já são tem franquias, assim, que um empresário quiser chegar para você e abrir uma loja, ou não? Em 2023, a gente criou o projeto de franquias, tá? A gente hoje tem 11 unidades que são de franqueados, mas a gente deu uma pausa. Os franqueados que estão com a gente trabalha para desenvolver, para poder melhorar, mas a gente entende que é um negócio totalmente à parte, a gestão de franquias e a gestão da operação própria.
Então, se a gente quisesse equilibrar o prato fazendo as duas coisas ao mesmo tempo aqui, a gente não iria conseguir crescer de maneira sustentável. Então, a gente formou um time de franqueados, vamos crescer com eles. Então, hoje a gente não está aberto para novos franqueados, estamos crescendo com operação própria. Porque se a gente for crescer por dois lados, algum lado vai ficar desassistido, tá? Então, a gente preferiu crescer agora com a operação própria e segurar com os franqueados que estão dentro da rede. Estamos com o time fechado. É isso, né? Já atingiu ali a cota dos franqueados. Né? A cota já está lá. Até porque, parando para pensar, né? Vocês atendem, como você falou, condomínios e algumas empresas, né? Uhum. Então, não é em todo lugar que vocês vão sempre estar, né? Não é em todo lugar. Então, se vocês forem abrir para franqueado, então vai chegar um momento que vocês, né, não vai ter tanto espaço, né? O mercado imobiliário de Teresina é um mercado que está muito pulsante, ele está crescendo bastante, tem condomínio construindo em todas as zonas da cidade, Sim. Então ele tem muito espaço para poder crescer. Foi uma questão mais estratégica mesmo, não foi nem esse medo da escassez, foi uma questão estratégica de desenvolvimento, porque você formar franqueados é muito difícil, né? Os meus franqueados hoje já estão há 3 anos na rede, já entendem a cultura do mercado, já entendem o que é o no mercado. Eu pegar mais franqueados agora, eu tenho que voltar ao processo que tem lá do começo. Então, eu precisaria ter um time de franquia muito mais forte do que eu tenho hoje para poder dar conta desses novos franqueados. Então, manter os franqueados que já estão na rede é muito mais fácil. Entendeu? Porque ele já tem a cultura, já tem um DNA, então é só desenvolver, corrigir e levar as melhores práticas para ele à medida que a gente vai trazendo. Sempre então, a visão de longo prazo. Né? E aí, nesse nosso planejamento estratégico, a gente trabalha também na escassez, a escassez de quê? Eu não tenho gente para poder tocar 2 frentes. Sim. Então, eu vou ter uma frente onde eu vou manter, que é a frente de franquias eu vou manter o que tem, cuidar das lojas, fazer vistoria, para que eles possam tirar o máximo que dá para tirar das lojas que eles já estão. E a gente está na frente de loja própria, onde a gente tem que estar na vanguarda de tecnologia, de processo, de melhoria. Então, se a gente for dividir nossa atenção entre essas novidades para a operação toda, que aí tudo que a gente traz novidade é para todo mundo. Sim. É para nossas lojas próprias e para os franqueados. Então, se a gente for dividir essa atenção entre essas novas tendências e receber novos franqueados, a gente vai ficar limitado, né? Então, a gente preferiu, vamos buscar as tendências, vamos trazer todas as melhorias possíveis. Vamos focar aqui nesse pilar principal. Exatamente. Né? E na franquia, nós vamos focar em manter quem tem, para que eles trabalhem bem e usem bem todas as ferramentas que a gente está trazendo, tá? Bacana. Então, foi uma questão de planejamento estratégico. Então, a gente decidiu no ano passado que a gente não iria vender franquia, que a gente ia parar de vender franquia e queria fortalecer os franqueados que já estão. Muito bom. E assim, claro, né, que hoje você falando sobre isso, né, a gente vê aí uma ascensão muito grande, mas a gente sabe que essa trajetória não foi tão fácil, né? Então teve vários desafios, né? Então acredito que quem está aqui nos assistindo na audiência fica pensando, às vezes, eu quero montar meu negócio, mas tem muita dificuldade, né? E qual foi o maior desafio que você enfrentou ao longo desse tempo? O primeiro desafio que a gente teve foi o desafio comercial, como eu falei, de pegar muito não. Eu acho que você empreender e tá recebendo não. No primeiro momento você acha que é rejeição, né? Uhum. E a rejeição bota você para baixo e te limita em muita coisa, né? Você já acha que não é a melhor opção. Aí nesse meio tempo, cheguei a receber uma proposta de voltar a trabalhar para outra empresa, aí fiquei na dúvida, e aí continuo nesse caminho incerto ou vou pro seguro de ter um salário, benefícios, de um cargo executivo de novo, né? Então você fica nessa dúvida, mas você tem que alinhar o seu propósito, do que você quer. Então foi o primeiro desafio que a gente teve, entender que não, na área comercial, não é rejeição, é objeção. Você só precisa entender o porquê que você tomou aquele não e se preparar para o próximo. E se no próximo for não de novo, tem um novo aprendizado, até que uma hora vai chegar o sim. Então, todo mundo trabalha com vendas, tem que aprender a pegar não, entender por que você pegou o não, para estar preparado sempre para o próximo sim, que uma hora o sim vai chegar. E às vezes você só precisa do primeiro, como foi o nosso caso. A gente só precisava de um sim, porque a gente já estava com tanta força e com tanto tesão para poder fazer aquilo dar certo, que a gente fez bem feito desde o primeiro dia, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Então, esse ponto comercial, é importante você saber trabalhar com essa objeção e entender que não é uma rejeição, mas é um ponto realmente que muito empreendedor se perde nisso, né? Abre as portas do restaurante e não está vendendo. Você está pegando um não ali, mas e aí, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer para tomar um sim?
Você vai fazer uma degustação, você vai fazer uma promoção, você vai fazer divulgação em rede social, você tem que entender e estar se preparando para o sim a todo momento. Então, esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi um problema que aconteceu porque, como eu te falei, o mercado cresceu muito rápido e a gente não estava capitalizado. Inclusive, numa das empresas que a gente tinha, que foi a transportadora de São Luís e Santa Inês, a gente pegou um tombo. Um dos nossos clientes não nos pagou uma nota e a gente ficou com um prejuízo de R$100 mil dessa empresa. Nossa, então a gente estava com desafio, hein? A gente estava com pouco capital para poder abrir no mercado e a gente no meio do caminho tomou esse tombo, né? E aí a gente teve que tomar decisões difíceis, né? A gente vendeu a franquia da Stone que estava operando para poder levantar capital. Eu vendi o carro que eu tinha para poder levantar capital. A gente se endividou na pessoa física para poder honrar todas as dívidas que a gente tinha na empresa que fechou, porque a gente, depois desse tombo, a gente teve que fechar, porque senão o prejuízo ia só aumentar, porque ficava naquela promessa, não, depois eu pago, não. É melhor a gente, até esse prejuízo aqui, a gente consegue ainda sobreviver, mas se for de 100 para 200, a gente vai quebrar de vez. Então aqui fechamos a empresa com prejuízo, e assumimos a dívida lá da empresa e ficamos com um ponto de agora, como é que a gente vai crescer? A gente se desfez do que tinha, pegamos um pouco de capital que a gente colocou nas primeiras lojas, mas chegou um momento que a gente tinha 20 lojas, tinha mais 10 lojas para abrir, de onde é que a gente vai tirar capital, né? E aí foi quando a gente teve que tomar decisões arriscadas, como eu falei, de fazer empréstimo na pessoa física para poder sustentar o crescimento do negócio, né? E aí nisso é muito importante também, porque você ter a credibilidade do mercado facilita bastante e foi uma decisão ousada, que a gente pegou R$600 mil à época para poder dar o tiro de crescimento do mercado, quando a gente conseguiu escalonar bem o negócio e aí essa dificuldade financeira foi bem complicada. A gente trabalhou muito para que o negócio pudesse honrar tudo que se comprometeu, para que a gente pudesse fazer aquilo que a gente combinou, mas a gente teve, vamos dizer, sorte e o preparo de ter feito um planejamento muito bem feito. A gente sabia quando a gente precisava pegar de dinheiro, a gente sabia quanto que a gente conseguiria pagar, a gente sabia, porque nessa época eu ainda trabalhava como consultor empresarial, que enquanto o negócio não gerasse, eu teria que pagar parte daquela dívida na pessoa física para não sacrificar um negócio. Então a gente fez o planejamento financeiro. Quanto que no mercado, nesse momento, está gerando de caixa? Está gerando X. Pô, mas o valor da parcela que eu me comprometi aqui é de 2x. De onde é que vai vir esse dinheiro? Então aí eu e a Débora fizemos alguns combinados ao longo desse tempo. Um deles foi, o negócio ele vai ter a gestão dele, ele vai ter a sobrevivência dele garantida. Então enquanto no mercado não tiver condições de se sustentar, a gente vai pagar esse endividamento aqui, sabe? E é como você criando um filho, né? Então, no momento que o filho não tem independência, você vai garantir para que até que ele tenha independência de sustentar com as próprias pernas. Então, a gente deixou no mercado, sempre pagou as contas da operação. Sempre pagou. No mercado nunca teve um mês deficitário como operação, né? Porque ele sempre conseguiu pagar salário, fornecedores, tudo, sempre fez isso certinho. O problema são os aportes financeiros que tinha, que a gente teve que assumir na pessoa física por um tempo, aí foi pesado, a gente teve que aceitar, dentro dos combinados que eu falei, de diminuir o padrão de vida, né? Diminuir saída, não tem viagem, o nosso foco é isso. O dinheiro que a gente ganhava como consultoria era para pagar os empréstimos que a gente tinha feito na pessoa física, enquanto no mercado se sustentava, né? Nem salário a gente tirava no começo. Nem salário a gente tirava. Demorou 1 ano para que a Débora pudesse tirar o primeiro salário, e aí demorou mais 6 meses para que eu pudesse tirar o primeiro salário. Enquanto isso, o combinado era, Débora, fica aí cuidando do mercado, enquanto eu vou fazer uma consultoria, porque a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, né? E aí a gente foi fazendo isso, mas essa dificuldade financeira de aceitar pagar o preço de toda essa dificuldade, ela nem todo mundo está disposto a pagar o preço, tá? Então isso foi realmente... Foram 3 anos bem complicados. 3 anos plantando ali a sementinha para depois dar o fruto, né? Que eu acredito que é um insight assim, muito, muito valioso, né? Para quem está empreendendo, que às vezes no início tem muita sede, muita ânsia, já quer logo tirar o Prolabore, já quer tirar ali, mistura ali o PF com o PJ, né? E aí vira uma confusão, né? Eu acho que o outro ponto também, além disso, né? A resiliência, né, a persistência e a paciência, né? Então,
Você viu que no início estava se autossustentando, mas tinha ali uma questão dos investimentos, mas teve ali a paciência, né, e acreditou, né, que durante os anos aquilo iria trazer o retorno também, né? E aí tudo isso aliado a um planejamento bem feito, a um planejamento de negócio, a um planejamento inclusive interno. Porque, tipo assim, no primeiro ano que eu no mercado não conseguia pagar nem o meu salário nem o da Débora, minha esposa, e aí a gente ia viver de quê? A gente tinha que ter outras fontes de renda, a gente tinha que saber que a gente teria que assumir um sacrifício. Porque naquele momento a gente estava trabalhando no mercado sem ganhar nada. E o no mercado crescendo, no mercado tendo faturamento. Aí não vou tirar nada, não vamos tirar nada. O no mercado não consegue crescer e nos sustentar. A gente precisa definir isso e tá claro. E nunca foi uma questão entre nós. Sempre foi muito bem resolvido isso, até que a gente começou a se sair das outras coisas e ficar e focar exclusivamente no mercado, como a gente já está há 2 anos 100% só como no mercado. E no mercado, hoje, a gente recebe o nosso Prolabore, né? E aí, mas dentro das possibilidades do mercado. Sim. Então, a gente tem que assumir esse preço. Eu vejo muitos empreendedores errando isso. Ele tem o seu padrão de vida e o negócio tem que adequar ao padrão de vida dele. Sim. E não é, na maioria das vezes, é você que tem que se adequar o seu padrão de vida ao que o negócio pode sustentar. Porque senão você tira dinheiro demais da empresa e deixa de pagar um fornecedor. Você tira o lucro e não consegue reinvestir. Porque o lucro da empresa ele precisa ser reinvestido dentro do negócio, senão o negócio não vai crescer. Então, hoje, boa parte da rentabilidade do mercado é para reinvestimento. Hoje, a lucratividade do mercado é para reinvestimento e pagar dívida. Pronto. Aí. Fica o insight, né? Que quem está empreendendo, né? O lucro tem que ser reinvestido para o negócio crescer. E daqui a uns anos, aí sim, um Prolabore melhor, e aí vai escalonando ali de acordo com o crescimento, né? Tanto é que, de novo, eu volto à questão do planejamento e a firmeza na execução. Falei lá que a gente pegou lá no primeiro ano, pegamos um capital para poder crescer. Qual foi a conta e qual foi o planejamento que a gente fez? Qual o dinheiro que a gente precisa para que a gente possa crescer e para que a partir desse momento o mercado consiga crescer com as próprias pernas, ou seja, se emprestar mais de dinheiro externo e pagar a dívida que a gente adquiriu. Então, a gente chegou no ponto, porque não adianta, quero 50 mil, quero 100 mil, agora eu preciso de mais 50, agora eu preciso de mais 30, e aí ia ficar uma bola de neve que a gente não ia saber onde é que ia parar. Então, a gente fez um planejamento financeiro de médio e longo prazo. Quanto que a gente precisa? Chegamos aqui com, se eu não me engano, a marca eram 60 lojas. Com 60 lojas, a gente consegue ter um crescimento autossustentável de abrir 2 lojas, não, eram 50 lojas, corrigindo. Ter um crescimento autossustentável de consigo pagar tudo que o mercado gerou de dívida e consigo abrir mais 2 lojas novas todo mês, certo? E foi assim que a gente saiu de 50 para 110 lojas, 108 que a gente tem hoje, entendeu? Com esse planejamento, com esse crescimento sem necessidade de capital externo. Porque a gente durante um mês eu consigo fazer isso, né? Exatamente. Então, nesse planejamento de, olha, aqui eu preciso de dinheiro, mas não adianta o empresário ter acesso a crédito e botar dinheiro dentro do negócio sem saber o que aquele dinheiro vai gerar. Então, a gente sabe... Eu posso me afobar, né? Não, e vai se afobar. Vai se afobar porque, enfim, da época que eu fazia muita consultoria financeira, e a galera confunde muito, como você falou, pessoa física, pessoa jurídica, e mistura o dinheiro, e aí... Acho que enche muitos olhos, né? Ver aquela carta de crédito ali que o banco já manda notificação, tem 50 mil, 100 mil, 200 mil liberado, ele já quer trocar de carro, trocar de casa, né? E é uma frase que eu já ouvi, repito, né? Sempre quando eu posso. Tem muita empresa com dono rico e empresa pobre, onde o certo é a empresa ser rica e o dono pobre. Sim. A empresa tem que ter capital para poder crescer, tem que ter dinheiro em caixa, a empresa tem que ostentar crescimento. Reserva financeira, tem que ter sua reserva financeira e o dono tem que ter o patamar de vida dele. Por isso que muita empresa quebrou na pandemia, porque na hora que viu que tinha que sustentar a folha salarial... Não tinha reserva. E aí, como é que ficou, Não tinha reserva, não tinha preparo, não tinha planejamento estratégico, né? Na época do início da pandemia, eu já estava no mercado trabalhando 100%, não na empresa no mercado, estava trabalhando como consultor empresarial e tinha já as empresas nossas também, então a gente não tinha garantia nenhuma quando tudo parou. E nas empresas que a gente estava fazendo consultoria, acho que o ponto principal foi que a gente parou para poder replanejar tudo. E as empresas que não pararam para replanejar, ficaram só esperando quando é que iria passar,
Porque na época da pandemia, todo mundo achava que ia ser uma semana, 10 dias, 15 dias, foi se arrastando, mas onde a gente estava com consultoria, a gente, olha, precisa saber o que fazer, porque isso aqui pode durar muito tempo, e se durar muito tempo, o que a gente vai fazer, né? Então, dentro do... Tinha que se adaptar ali imediatamente. Né? Rapidamente. E onde a gente estava, graças a Deus, a gente conseguiu sobreviver e algumas até crescer. Muito bom. E é desafiador, né? Crescer diante da adversidade. E uma coisa que você falou também que eu acho que é indispensável, né? Que é um dos pilares, né? Tem aquela tríade ali bem característica dos negócios, que é marketing comercial e financeiro, né? Você falou do comercial, que foi uma dor, né? E hoje é a dor de muitas empresas, né? O comercial. E também o marketing, né? Porque tem empresário que monta um negócio e fica esperando, né? Um restaurante, como você disse, vai ter a degustação, vai ter uma campanha publicitária, né? Então, hoje o investimento também nessa área de marketing é muito grande, né? Que vocês fazem. A gente sempre tentou se posicionar o mais próximo possível do consumidor. Então, a gente quis estreitar essa relação entre os nossos clientes. Claro que a cada época você faz de acordo com suas condições. Então, no começo, o que a gente sempre fez para poder estar perto? Quando eram poucos condomínios, a gente ia dentro do condomínio para falar com o síndico, para sentar na porta da loja, para poder tomar um refrigerante com os nossos clientes, para poder ouvir, né? Então, esse marketing mais boca a boca a gente sempre fez. Isso também é marketing. Sim. Porque você está ouvindo o cliente, você está vendo estratégia, você chega lá na frente da loja, pessoal, hoje tem cupom de desconto. Pensa, não, junto uma turma ali para poder comprar na loja, porque era o marketing que era possível fazer. A gente sempre, desde o início, aí foi uma estratégia que a gente fez, desenhada lá no Canva, né, de como é que ia se comunicar, já que o mercado era autônomo. Não, a gente vai criar grupos de WhatsApp, onde cada condomínio vai ter um grupo de WhatsApp com um canal direto com a gente. Porque se o cara quer reclamar, ele vai reclamar no grupo, se ele quer pedir uma melhoria, vai pedir uma melhoria no grupo, e a gente vai ter essa proximidade. Sim. Da pessoa dizer assim, não, eu tô falando com o dono. Tô bem aqui falando no grupo, ele tá me atendendo e ele, para me tirar uma dúvida que era mais crítica, eu chamei ele no privado. Então, a gente criou esse canal de comunicação, né, de como que a gente ia chegar no cliente final, através do grupo de WhatsApp, através do nosso relacionamento direto com síndicos e com moradores. A gente sempre buscou ter uma presença no digital, então Sim. no Instagram do No Mercado. Sempre foi um Instagram bem trabalhado, bem movimentado, a gente trabalhou com algumas fases. E hoje, Luiz, sobre o marketing, a gente está num posicionamento de reforço da nossa marca, tá? A gente quer cada vez estar mais perto do nosso cliente e a gente entende que para estar perto dele não é só quando ele vai para a loja. A gente quer realmente fazer parte da vida dos moradores. E são aprendizados que vieram, e aí por isso o empreendedor tem que estar atento com cada pequena oportunidade que acontece. Esse posicionamento ele veio de convites. Uma síndica chamou a gente para poder participar do arraiá do condomínio. Não, vem aqui, vem para cá, patrocina, dá um fardo de cerveja para poder fazer um bingo. Aí teve outra que chamou, não, porque vocês não montam um stand para poder vender bebida aqui. O No Mercado não é extensão da dispensa, porque não pode ser extensão também de outros momentos. Não, beleza, aí montamos a operação do No Mercado Bar para estar perto desses outros momentos. São ativações de marca que a gente está fazendo. Né? Só que na época a gente estava fazendo mais por um relacionamento, a gente, opa, essa ativação aqui é legal. A pessoa que não tinha me conhecido, não tinha me visto ainda, me viu lá, e aí a gente percebeu sempre quando a gente fazia alguma dessas ativações, participava desse evento dos condomínios, a venda da loja começava a melhorar. A conexão aumentava, né? Exatamente, essa palavra você trouxe e fala muita coisa, conexão. Então você precisa se conectar com o seu público para que ele possa ter essa gratidão de retornar lá na loja. Então a gente percebeu que toda vez que a gente estava mais perto, não só dentro da loja, não só com promoção, não só com encarte, né, não só com cupom de desconto, mas também quando a gente se aproximava do público de alguma forma, isso voltava em mais venda dentro da loja. Então a pessoa criava, como você falou, essa conexão. Então a gente começou a fortalecer essas experiências. Então a gente gosta de estar perto, Dia das Crianças, Dia das Mães, nos arraiás, e esse ano a gente veio com uma proposta de presença de marca muito maior. A gente criou um projeto, que é o projeto Fuja da Rotina, onde a gente queria trazer novas experiências para dentro dos condomínios. Então o que a gente resolveu fazer? Não, vamos trazer o conceito, sabe aquele conceito de Vila Food? Sim. Que tem às vezes em bairros, às vezes em praças, vamos trazer isso para dentro do condomínio? Vamos levar uma comida boa, vamos levar brincadeira para as crianças, vamos levar uma música ao vivo para dentro dos condomínios. Então a gente montou o projeto Fuja da Rotina, que a gente trouxe o Festival do No,
que é esse festival gastronômico de Que música legal. e de brincadeira para dentro dos condomínios. E aí, como estava no ano da Copa, né, que infelizmente o Brasil não nos deu tanta alegria, mas a gente resolveu fazer uma edição de Unidos pelo Hexa, tá? Uma de experiência, foi muito legal, porque a gente transmitiu os jogos da primeira fase da Copa, cada um num condomínio diferente. Então a gente, claro, não conseguiria fazer em todos, mas a gente escolheu alguns condomínios de maior relevância, maior quantidade de unidades, né, onde a gente tinha essa liberdade, disse, olha, é um teste, eu vou testar e vou ver como é que vai ser esse evento. E buscamos parceiros também dentro dos nossos fornecedores para poderem patrocinar o evento, tá fazendo isso junto com a gente. Cara, e a gente fez 2 edições do Festival do No, que é esse festival gastronômico e de música, que foram excepcionais, sucesso. Né? E as arenas de futebol que a gente fez para poder assistir os jogos foi incrível. Quem puder, veja o Instagram do No Mercado, vejam os vídeos. A gente alugava cadeiras para a galera sentar e não cabia. E pensava que não, a gente fez o primeiro evento com 250 cadeiras, e aí o pessoal tava chegando de casa com cadeira, tinha uma moradora do condomínio que alugava cadeira, ela encostou com o carro dela do lado, ela tava alugando cadeira a R$2 para quem quisesse entrar, quem quisesse assistir. Então, porque... no mercado já acabou gerando ali uma oportunidade também para quem ainda gerou uma economia ali também, né? Uma economia circular. E a gente fez o primeiro, foi muito, muito bacana. Não, vamos dobrar a aposta, vamos dobrar a quantidade de cadeiras, vamos aumentar para o próximo. Aumentamos a quantidade de cadeira para o segundo jogo, foi a mesma coisa. Lutou, tinha gente trazendo a cadeira da sala, a cadeira estofada. Queria estar junto ali com queria estar junto, porque um momento de conexão, é um momento que você está falando com o vizinho, que você leva o filho para brincar, e você está na segurança do seu lar, né? Então a gente... Era isso que eu ia falar, segurança, né? Ninguém sai na rua para... Então tá sendo um projeto, né, muito legal, porque a gente tem ainda mais 6 edições para poder fazer esse ano. Então vejam aí, a gente vai soltar o calendário, né? Júlio, a gente está deixando spoiler aí daqui a pouco vai ter o calendário das próximas edições do Festival do No, a gente vai levar. Então esse ano a gente está fazendo todo esse teste de experiência, de levar essa experiência mais próxima do consumidor e estar perto dele. Anteontem a gente estava numa corrida, fazendo ativação em corrida. Vamos ver o que tu vai vender na corrida. Não vou vender. Eu quero que o meu cliente, que é cliente do mercado, vá lá e tome um café comigo. Só isso. Entendeu? E a gente estava lá com um fotógrafo tirando foto, depois a pessoa ia botar lá na plataforma, botava o cupom no mercado e ganhava uma foto. Olha aí. Entendeu? Porque eu quero que o cliente tenha memórias com o mercado. Para que com essa memória ele possa saber, poxa, o No Mercado estava comigo assistindo o jogo, estava comigo no festival de música, estava comigo na corrida, o mínimo que eu posso fazer é ir lá comprar um refrigerante, comprar cerveja. Né? Acaba que essa dívida de gratidão existe, e isso é bom para os dois lados, entendeu? Então a gente leva a experiência e o morador, o cliente, ele volta com essa gratidão, consumindo, dando sugestão, interagindo, melhorando. Então, mais próximo, confiante, fica muito amigo, mais próximo, né? muito mais próximo. Amigo, né? Incrível, Luiz, em todas as edições que a gente fez, do festival e da arena, na semana seguinte, o movimento da loja do condomínio que a gente fez melhorou. Teve condomínio que melhorou 10% as vendas nas semanas seguintes, entendeu? Não acredito que foi à toa, não acredito que foi coincidência. Foi fruto, né? Fruto daquele trabalho, né? Ou seja, a gente acaba de ter aqui uma aula de marketing, né? Porque quando a gente fala de proximidade, né? O dono, ele é a cara do negócio. Então, você foi ali participar das ações, dos eventos. Então, tem muito empresário que ainda tem essa trava de não participar, né, das atividades e às vezes não sabe por que o faturamento dele está baixo, né? Então, você acaba aqui de falar para a gente que ficou mais próximo, né, que está aumentando essa parte do reconhecimento de marca da empresa. Então, fica aqui um insight para as pessoas. Eu acho que você me conheceu em sala de aula, né? Sim. Eu não sou professor de profissão, eu sou professor por amor, porque eu gosto de compartilhar, eu gosto de estudar e gosto principalmente de aplicar. Eu só ensino o que eu uso. Eu nunca vou falar de uma teoria só por teoria, porque eu vi e achei bonito. Não, porque eu vivi aqui de alguma forma e vejo que faz sentido. Então, tudo isso que a gente pensa sobre marketing no mercado vem da jornada do cliente. Tem lá, pessoal, procurem jornada do cliente no Google, vai aparecer um desenhozinho com várias etapas. Estudem cada etapa da jornada do cliente e vejam o que o negócio de vocês pode fazer para poder melhorar em cada uma dessas etapas. Até que no final você tenha lá o cliente evangelizador, que é o cliente que vai falar bem da sua marca, que é o cliente que vai lhe vender. E não tem vendedor melhor do que o seu próprio cliente.
Mas ele também, vira um fã da marca, né? mas se ele não for fã, se ele for hater, também não tem detrator pior, viu? Aí você tem que trabalhar para prevenir que ele seja um detrator, pelo menos isso, mas que alguns possam virar clientes evangelizadores que vão falar bem de você, que vão levar a sua marca para frente, porque eu falei, de eu ter hoje a ousadia de colocar num slide, numa apresentação que eu faço para moradores, olha, pergunta para quem tem no mercado, porque eu também coloco tudo isso que a gente está falando na prova e dizer assim, cara, se for uma experiência ruim, ele vai dizer que foi ruim, e paciência, eu preciso trabalhar para poder melhorar, Sim. mas se for boa, eu quero que ele diga que foi boa, entendeu? Humildade é reconhecer, né? Que não, tá bom, tá legal, se tiver ruim, vou corrigir. Né? Exatamente, e corrigir rápido, sempre. Corrigir rápido, né? Outro insight, correção rápida aqui durante o negócio. Bom, a conversa tá muito boa, né? Ou seja, tem muitas coisas pra gente falar, né? Claro, mas acredito que os principais pontos a gente tá destacando aqui, né? Dentro do que é importante dentro do negócio. Mas mudando um pouquinho aqui a pauta, né? A gente falou de negócio, falamos de insights práticos, né, de marketing, mas agora saindo um pouquinho desse lado de negócio, né? Quando você não está ali conectado com o mercado, o que o Vonei gosta de fazer, qual é o hobby dele, né? Qual a diversão dele? Ou se não para, né? Porque o empresário ele nunca para, ele sempre está 100% conectado, mas tem um momentinho ali que ele dá uma descansada. A questão, né, de não parar realmente existe. Eu sou casado com minha sócia, né? Então, nos momentos de lazer, acaba que hora ou outra vem pra gente falar de negócio, a gente fala de no mercado, fala de, enfim, a gente tá viajando e tá tendo um insight, olha o que essa empresa tá fazendo aqui. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de assistir futebol, não sou bom jogador, mas eu gosto muito de assistir futebol. Gosto de sentar numa mesa de bar com os amigos para comer e beber como todo bom teresinense. Cerveja tem que ser gelada, o tira-gosto tem que ser quente, mas eu gosto muito dessa conexão com as pessoas que são próximas. Eu tenho uma rede de relacionamento que é pequena, mas que é muito próxima, né? Sento com os meus cunhados, com a minha irmã, com minha mãe, com minha sogra, com meus amigos que são próximos, com minha esposa. A gente gosta de sentar e me reunir com meus amigos para poder conversar. Seja no restaurante, seja no barzinho, seja em casa. Acho que esse é o momento que me torna mais feliz, para estar com os meus amigos, com minha família, com meus filhos. Eu gosto desse sossego. Às vezes eu vou para casa da minha mãe só para poder sentar, assistir o programa de televisão que ela gosta, sentar do lado para conversar. Pronto, aí ela faz uma comidinha lá e a gente senta, conversa. Eu gosto desses momentos de lazer mais próximo, com aquela turma, vamos dizer assim, fiel. E também gosto muito de viajar. Acho que viajar é unânime, né? Quando a gente pergunta pro nosso entrevistado, né? Viajar abre muita a criatividade também, exatamente, né? Além do lazer, a criatividade, né? Bom, e assim, claro que acho que 50 minutos, né, Rian? Passou 50 minutos, a conversa estava tão boa, né? É muito pouco, né? Pra gente contar aqui a sua história, a sua trajetória, mas eu acredito que muitos insights ficaram aqui, né, dentro desse nosso episódio de hoje. E, claro, eu sempre costumo dizer, as portas ficam abertas para a gente ter outras conversas, trazer, acho que um tema mais específico, né? Como você tem essa formação de consultoria empresarial, eu acho que a gente pode também trazer muitos sites para o nosso público. Vou convidar também a sua esposa, né, para conversar um pouquinho com a gente também, acho que vai ser muito bom, já que o nosso Pode Conectar ele tem esse propósito, né, de levar muita informação, né? Outros podcasts conversam sobre muitos temas, muito tema aberto, mas hoje o conhecimento ele é tão acessível, né? Então a gente pensou no Pode Conectar justamente isso, para conexão com pessoas que já viveram na prática, né? Que já vivenciaram. E uma conversa aqui vai trazer muito insight para as pessoas, né? Então esse é o nosso propósito também do nosso Pode Conectar. Mas antes de encerrar, eu sempre deixo aqui, né? Que para você deixar uma mensagem para quem está empreendendo, para quem está com dificuldade, enfim, uma mensagem mesmo assim bem direta, né? Aquela motivação, né? Vamos lá, a gente falou muito hoje aqui sobre planejamento estratégico. É importante que os empresários, que os empreendedores planejem muito bem os seus negócios, mas principalmente tenham uma execução muito bem feita, que executem tudo com muito cuidado, com muito zelo, porque não adianta o planejamento bem feito se a execução não for melhor ainda. Então, se o planejamento foi bem feito, a execução tem que ser melhor ainda, tá? Então, trabalhem duro, que aí o resultado vem. Bacana demais. Então, assim, Vonei, eu quero agradecer, né, por você ter cedido esse momento, esse espaço, né, de ter vindo aqui.
né? E, pessoal, fiquem aí com mais informações, né? Com esse nosso propósito, nosso Pode Conectar. E até a próxima, viu? Tchau, tchau.